Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio do nosso podcast Senac Movimento, o podcast do Senac 50 anos. E antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para você continuar com a gente, acompanhando não somente esse episódio, como todos os outros, seguir a nossa página, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E não deixa de nos seguir nas redes sociais. E nós estamos falando diretamente aqui da cidade de Jaru, com a nossa entrevistada para lá de especial, que é a dona Eliane de Fátima, que vai contar um pouco para a gente da experiência dela como egressa do Senac e como o Senac teve importância na profissão que ela escolheu, que é costureira. Isso mesmo, Jamile. A senhora tá bem? Estou Tá bem. tudo bem? A gente tá muito feliz de receber a senhora aqui, tá bom? Para bater um papo. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente quer conhecer a senhora, dona Eliane. Antes de qualquer coisa, a gente queria que a senhora contasse um pouco quem é a dona Eliane. Estou no momento trabalhando, né, com a costura, sempre estou sozinha com meus filhos e não tinha assim uma outra renda, eu precisava trabalhar. Por ser uma mãe que tem um filho especial, que meu filho é autista, eu não poderia sair para trabalhar. Eu não queria, né, sair para trabalhar. Aí eu falei, eu tenho que fazer algo dentro da minha casa. Foi aí que eu comecei na costura. E eu sempre gostei, sempre amei a parte da costura, né? Gosto muito das máquinas. E comecei, não vou parar mais. Isso mesmo. Aí a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a senhora me contou que o seu contato com a costura foi através de uma pessoa que me explicou, né? Que a senhora pegou umas dicas com uma pessoa e a partir daí, conta um pouquinho pra gente. Como é que Sim, foi. eu fiz umas aulas, né, com uma pessoa, ela me deu umas aulas. E daí, a partir daquele momento, eu tinha uma amiga que me incentivou, falou pra mim que o senhor usou ela para ela me ajudar, direcionar, né? que era para mim colocar uma plaquinha para fazer concerto, porque ela ia passar uns clientes para mim. E quando eu fui, conversei com ela e tudo, que ela me ajudou, que eu coloquei a plaquinha, ela ficou doente e foi passando os clientes dela para mim. E hoje eu tô nesse ramo, o Senhor já levou ela, mas eu tenho gratidão que ela me ajudou no momento que eu estava precisando, foi ela que me incentivou a continuar na costura, né? E tô até hoje. Foi um instrumento de Deus para sua vida, né? A senhora tá falando. Ela foi usada mesmo. E aí a senhora também me falou aqui nos bastidores que a senhora era empreendedora, a senhora vendia de tudo, né? Sim. A senhora sempre precisou fazer a sua própria renda. Sim. E aí a costura chegou para fazer esse complemento ou não? A senhora largou o empreendedorismo de vendas e foi só para costura? Conta pra gente como é que funcionou para sua vida. Larguei tudo, parei com tudo e estou só com a costura. Como que o Senac chegou na sua vida? Foi através no colégio do meu filho, eles sempre mandam, no grupo do colégio, eles mandam quando tem cursos em certos locais na cidade, né? Aí chegou lá, eu vi. Aí eu liguei, conversei com a Valquíria, já não tinha mais vaga, fiquei na fila de espera e consegui. E como é que a senhora se sentiu quando a senhora soube que ia ter uma vaga para a senhora? Eu pulei de felicidade, eu gritava, eu pulava, era de noite já, e eu gritava e falava com a minha filha, eu consegui, eu vou fazer, eu consegui. Eu fiquei imensamente feliz, muito feliz mesmo. E aí a gente entra naquela questão que a gente estava conversando aqui sobre não desistir, né, dona Eliane? Porque assim, eu até falei para a senhora, até falei aqui para quem está assistindo, que eu falei, a senhora teve algum momento que a senhora pensou em desistir? O que a senhora falou para mim quando eu lhe perguntei? Não, nunca pensei em desistir, que sempre foi meu sonho trabalhar com a costura, fazer um curso para me aprender mais. Então, assim, aquilo ali, quando eu consegui, eu falei assim, é Deus, porque já não tinha mais vaga e eu, assim, no último dia que poderia colocar mais alguém, substituir, eu fui chamada, né? Então, fiquei imensamente feliz e falei, é a minha vez agora, eu não vou perder a minha oportunidade. A oportunidade que chegou nas mãos da dona Eliane e ela simplesmente fez assim,
vem pra cá que é minha essa oportunidade, né? E é engraçado que ela tava contando aqui pra gente que você nunca faltou curso, né, dona Eliane? Não. Teve um dia que ela teve que ir com o filho dela ao médico, mas trouxe atestado. Então, que pra gente não conta, né? Porque quando é uma situação assim, não é uma falta, né? É uma situação que é abonada. Então, assim, e a senhora nunca faltou porque a senhora tinha muito certo o que a senhora queria, né, pra sua vida, Sim. né? E aí eu lhe pergunto, aí a gente sabe, como a senhora falou, que a senhora tem um filho atípico, né? E como que a senhora conciliou, no caso, o curso, o trabalho, como que a senhora concilia? De manhã eu trabalhava nos meus concertos, ele ia na APAE os dias que ele vai e ele estudava à tarde. O bom é que ele estuda à tarde. Então eu vinha pro curso, ele estava no colégio. O curso era tarde aqui no colégio Senac, né? Era. Quando eu chegava em casa, ele já estava em casa. Mas é como ele já tá maiorzinho, né? Que ele tá com 15 anos, né? Sim. Só que ele dá bastante trabalho, né? Tudo. Mas ele vai sozinho pro colégio, ele faz as coisas dele sozinho. Então, assim, quando eu chegava, ele já estava em casa, tranquilo. E era assim, a minha filha sempre me buscava, toda hora me trazia de moto, né? Para poder ir chegar mais rápido em casa. Foi muito cansativo, que tinha dias que eu ia subir aquela escada ali e eu subia quase chorando. Porque era muito cansativo, mas eu não desisti. É isso mesmo. E aí a senhora conseguiu concluir seu curso, né? Consegui. A gente sabe que hoje a senhora tem colhido os frutos, né? A senhora tem hoje clientes, a senhora faz além do concerto que a senhora me confidenciou. E a gente queria também ouvir como foi que a senhora venceu o medo. Porque a gente sabe que todo tempo, toda hora a gente sente um medo, né? De começar, de fazer algo novo. E a senhora estava me falando que a senhora começou a ter medo de cortar. Sim. E aí conta pra gente como foi que a senhora também venceu isso. Eu tinha muito medo. O meu medo era cortar errado, estragar e eu ter que pagar. Aí eu ficava com aquele medo assim, né? Até mesmo pra mim, quando eu ia fazer alguma coisa, eu tinha medo. Aí eu pedia ao Senhor pra tirar aquele medo de mim, que eu não queria aquele medo. E fui começando a cortar. E agora eu não tenho mais medo, eu só marco lá assim, só olho assim e venho assim, eu falo assim, é aqui. E corto tranquilamente, de boa, não erro, não corto torto. Sempre que vou fazer minhas coisas, procuro fazer o mais bem feito possível. Se eu precisar de desmanchar 10 vezes, eu desmancho. Eu choro ali em cima das minhas máquinas. Choro. Quando eu não consigo fazer, eu choro, eu oro. Mas até eu conseguir fazer certo. Porque o importante pra gente é não fazer rápido, fazer bem feito. Desmanche 10 vezes, mas faça bem feito. Que é assim que a gente consegue, né? Então, assim, e geralmente na costura você tem que desmanchar. E não é uma vez só. E a gente tem que acostumar que isso é comum, né? Sim. Isso é comum até para a senhora pegar a prática e entender como é que funciona. Tem que passar por... É um processo, né? Sim. A gente chegar lá, a gente precisa passar por esse processo. E aí a senhora também estava conversando comigo sobre a questão das máquinas, né? Que a senhora tinha um sonho de ter máquinas. Sim. E aí hoje a senhora conseguiu, né? E foi a partir daí que a senhora entendeu que eu posso viver disso ou foi antes um start, assim? Conta um pouco pra gente como funcionou, como foi a questão das máquinas, como que a senhora se sentiu quando a senhora adquiriu e quando que a senhora viu que a senhora ia conseguir viver da costura. Eu queria muito, assim, comprar, né? Porque eu tinha duas máquinas mais simples, né? E eu queria comprar industrial. Aí, até que uma pessoa chegou na minha casa e falou pra mim, você tem que vencer o medo. O medo, ou ele te paralisa, ou ele te impulsiona a você ir pra frente. Aí eu falei, é isso mesmo. Fui lá, comprei minha máquina, parcelado, tô pagando. Falei, mas é minha, estou pagando. Aí, teve uma outra oportunidade pra mim comprar mais duas, as outras duas que eu queria, pra mim pagar em serviço. Está lá, minhas 3 máquinas. Eu e minhas 3 máquinas, ficou a tarde inteira lá, só cabe nós 3 lá dentro do meu ateliêzinho. É super pequenininho, só coube as máquinas, não cabe mais nada. Mas eu tô muito feliz, porque realizei meu sonho. Realizei meu sonho de ter as minhas máquinas para trabalhar, para mim poder conseguir cada vez mais. E é legal a gente ouvir o relato aqui da dona Eliane, porque assim...
ela começou de uma maneira despretensiosa, quando a senhora pegou as aulas com uma pessoa, e veio para o curso do Senac, e talvez a senhora não tinha uma ideia do que esperava pela senhora aqui no curso do Senac, porque aqui a gente sabe que a senhora teve que persistir, Sim. mas a senhora precisou também se dedicar, né? Além de persistir, a senhora falou assim, eu preciso estar lá sempre, eu preciso prestar atenção, eu preciso levar aquilo para o meu dia a dia. E o mais legal de tudo isso é que assim, a gente vê o Senac ele dando oportunidades, não só para Dona Eliane, como para tantos cases que vocês vão ouvir, vão ver aqui no nosso podcast. E aí eu queria que a senhora falasse para a gente, Dona Eliane, nesse caso, o que o Senac, qual o papel fundamental do Senac na sua vida, se a senhora pudesse definir hoje? Foi o essencial, assim, foi tudo para mim aprender, né? Que eu aprendi, vou levar para a vida o aprendizado, porque você aprende, você não esquece, não perde, né? Assim, foi muito bom porque eu não poderia fazer esse curso. E fiz ele gratuitamente, eu não tinha condições de pagar. Foi no momento que eu estava precisando, eu consegui, então foi tudo maravilhoso, é maravilhoso. E se tiver outros cursos que eu me interessar, eu quero fazer. E de aperfeiçoamentos também na área, né? Sim. Melhor ainda, né, Dona Eliane? Sim. Dona Eliane, a gente queria que a senhora deixasse no vídeo um conselho para as mulheres aqui de Jaru. Porque o que acontece? A gente já ouviu um pouco da sua história, a gente já viu o quanto que a senhora é batalhadora, que a senhora persistiu mesmo diante de tantas dificuldades, a senhora falou, não, eu vou vencer, eu vou ter meu certificado. Mas a gente sabe que às vezes, né, é mais difícil, às vezes as mulheres, né, a gente sabe que nós, né, temos muitas responsabilidades e às vezes a gente realmente desiste, né? Mas a gente queria que a senhora deixasse um conselho para as mulheres aqui de Jaru, que elas vão ver esse vídeo, para elas assim que acham, não dá mais tempo para mim, eu já tô muito uma idade avançada. Não, sempre enquanto a vida é esperança, né? E sempre é tempo de recomeçar, né? E eu queria que a senhora deixasse um conselho para elas, uma mensagem de ânimo, para que elas realmente, assim, continuem, sabe? Que elas tenham ânimo para elas correrem atrás dos sonhos dela. É isso. Porque a senhora correu atrás do seu e Deus abençoou a senhora, né? Verdade. Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial. Eu consigo, eu posso, eu vou fazer e eu quero. Porque a pessoa ele tem que pegar o que ele quer fazer e olhar. Eu tô me visualizando fazendo aquilo ali. Eu visualizei quando a menina falou para mim da minha vaga, eu visualizei o meu diploma na parede. E ele tá lá, comprei o quadrinho, tá lá na parede. Então assim, você tem que fazer o que você sente bem, o que você gosta. Não adianta você começar 10 cursos. Se você não faz o que você gosta, você vai deixar para trás, você vai parar. Chega um certo momento que você não vai gostar, você vai parar. Então, assim, eu digo que faça o que você goste, não desista. Tem tempo para tudo. E você não precisa, como que eu vou falar, ficar com medo. Porque o que a gente aprende, você vai ser só benefício para sua vida, o que a gente aprende, né? Aprenda e pratica, vai praticando, vai fazendo. Que cada vez que você faz bem mais feito. Se você, que nem se eu tivesse vindo aqui, feito o curso, tivesse chegado lá, tivesse abandonado tudo, nunca mais tivesse pegado uma máquina, eu não ia saber fazer. Não teria adiantado de nada, né? Se a senhora não tivesse colocado em prática, eu tenho certeza que se eu vim aqui fazer um curso de cabeleireiro, vai ficar tudo lá, porque eu não vou ir para frente, porque eu não vou conseguir nem sair do curso, nem conseguir ir para frente nele, porque eu não gosto dessa área. O que eu gosto é a costura. Eu me sinto bem ali com as minhas máquinas, com os barulhos delas, com as minhas tesouras, minhas agulhas. Então, você tem que fazer o que você gosta. Faça bem feito, mas faça o que você gosta. E há tempo para tudo. Eclesiastes 3:1, né? Há tempo para tudo. É verdade, Dona Eliane. Então, Dona Eliane, a senhora sabe, né, que esse podcast é um podcast alusivo aos 50 anos do Senac aqui em Rondônia.
E a gente está ouvindo cases de sucesso, a senhora é um, de pessoas que foram impactadas pela educação que o Senac promove. E a gente queria saber o que o Senac ele representa para a senhora hoje. Ele representou uma oportunidade de crescimento para mim, de aprendizado e assim que pode também para mais pessoas, né, representar para mais pessoas, mas para mim foi muito importante, muito bom, aprendi muito. Então, assim, quero estar fazendo outros cursos e quero aprender mais e que eles tragam mais cursos bem melhores aqui para Jaru pra gente também, tá? Porque é muito bom ter essa oportunidade de você aprender coisas novas, é muito bom. E a gente sabe que na área da costura, cada dia tá inovando, né? Cada dia tem técnicas diferentes, outras coisas. Então, que possa vir cursos mais. E o que a senhora espera do Senac daqui a 10 anos? Como a senhora acha que o Senac vai estar daqui a 10 anos? Bem melhor, né? Bem melhor? O que mais? Mais cursos mais profissionalizantes, com mais oportunidades para as outras áreas também, né? Outras coisas também, né? Que tem muitas profissões, então que tenha mais cursos, que assim, para outras pessoas ter a oportunidade que eu tive. E para cá para Jaru, né, dona Eliane? Sim, com certeza. Não esqueçam de Jaru, né? Muitos Sim. cursos para cá para Jaru também. Com certeza. Dona Eliane, eu quero agradecer a senhora. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite, né? Por ter aceito o nosso convite. Bem, gente, então, encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast, Senac em Movimento, né? Hoje com a participação da dona Eliane de Fátima aqui, a nossa aluna egressa do curso de costureiro aqui da unidade de Jaru, que contou um pouco da sua história e de como o Senac transformou a sua vida e o seu propósito também como costureira, né? Que ela tinha até então um sonho e o Senac proporcionou isso a ela. E eu quero agradecer, dona Eliane, e se a senhora quiser deixar suas considerações finais, está com a oportunidade. Eu que agradeço a você, Jamile, por essa oportunidade e que tenha mais oportunidades da gente estar se vendo, conversando. Eu agradeço muito, muito mesmo vocês. Um abraço a todos que estão vendo e mais curso para nós aqui de Jaru, hein, gente? Isso mesmo, gente. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada a todos vocês e não esqueçam, tá bom? De curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho e seguir a gente ali nas redes sociais do Senac Rondônia. E também, se você gostou desse conteúdo, manda para aquele seu amigo aqui de Jaru, que gosta de costura, né? Para aquela sua amiga, tá bom? É o momento para ela ver que o Senac, ele proporciona mudanças na vida das pessoas. E para finalizar, para eu não esquecer, juntos construímos futuros. Até lá!